Oi, gente. O tema do nosso trabalho é os insetos e outros artrópodes usados como drogas na medicina tradicional coreana. O nosso grupo é composto pela Amanda, pela Tainá, pela Tarsila e eu, a Maíra. Na Coreia do Sul, as pessoas integram livremente a medicina científica com a medicina tradicional coreana. Insetos e outros artrópodes aparecem na farmacopeias da medicina tradicional coreana, mas pouco se sabia sobre seu uso na Coreia do Sul moderna. Foram feitas entrevistas com médicos da medicina tradicional em um dos maiores mercados de drogas tradicionais do mundo para aprender um pouco mais sobre os padrões atuais do uso. São 17 os produtos prescritos e o uso de medicamentos para artrópode é estável ou crescente. Vamos ver durante a nossa apresentação que a maioria das drogas artrópodes era tradicionalmente coletada ou cultivada na Península Coreana, mas agora são importadas principalmente da China. A lógica usada como base para o uso dessas drogas é basicamente popular, como por exemplo, centopeias, que têm muitas pernas, são usadas para problemas nas pernas. Tem também o exemplo de uma determinada espécie de formiga, que possuiria supostas propriedades curativas e é utilizada principalmente pelos idosos. Diz que há substâncias nessas formigas que prolongam a vida, possuindo propriedades anti-envelhecimento, de melhora de QI, aumento de virilidade e de fertilidade. O extrato dessa formiga é tipicamente consumido misturando com vinho. E só por curiosidade, embora muitas das alegações não possam ser comprovadas, existe de fato um interesse recente nas qualidades medicinais dessa formiga por pesquisadores britânicos. E o que os tem levado à investigação sobre a capacidade do extrato desse inseto é servir como agente no combate do câncer. Foi feita uma pesquisa com médicos da medicina tradicional coreana para determinar quais espécies de insetos, artrópodes terrestres e seus produtos eles prescrevem ou já prescreveram. Os médicos entrevistados atuavam em pequenas clínicas que, além de exames e diagnósticos de pacientes, também possuíam drogarias que preparavam e distribuíam os medicamentos que eram solicitados pelos médicos. Para a entrevista, essas clínicas foram escolhidas de maneira aleatória. A entrevista foi dividida em duas partes. Na primeira, foram utilizadas fotocópias de 13 páginas da Enciclopédia de Klein, de 1984, e essas páginas ilustravam e descreviam medicamento de artrópodes. Aos médicos, de maneira individual, foi perguntado se eles já haviam prescrito aquele medicamento. Também foi utilizado 6 outros medicamentos de artrópodes e também foi perguntado aos médicos se eles já haviam prescrito também esses medicamentos e se conheciam outros medicamentos de artrópodes. Na segunda parte da entrevista, foi perguntado quais desses medicamentos os médicos mais prescreviam e quais eram mais caros, e se o uso desses medicamentos estava aumentando, diminuindo ou permanecendo o mesmo. Os resultados obtidos por esta pesquisa estão descritos nesta tabela, onde temos o animal utilizado, o medicamento produzido e quantas clínicas o prescreveram. Os dados mais relevantes são: os produtos que foram prescritos por todas as clínicas foram as centopeias, peles de ninfas de cigarra e lavas infectadas com fungo da traça da seda. Os medicamentos que não foram prescritos por nenhum dos médicos foram os gafanhotos do campo de arroz e besouros aquáticos. Da Enciclopédia de Klein, utilizada na entrevista, 11 dos 13 citados estão em uso. Além deste, outros 6 produtos que não estão incluídos nesta obra são prescritos comumente pelos médicos. Os medicamentos mais importantes, ou seja, aqueles que são mais prescritos e mais caros, como mostrado na tabela, nós temos, em primeiro lugar, a centopeia, seguido pela traça da seda e lavas infectadas com fungo, e depois tem-se o mel produzido por abelhas. Isso na maioria das clínicas. Em outras clínicas, a droga mais cara é a dos escorpiões.
Outro dado que pode ser obtido é que alguns medicamentos são misturados com outros para produzir o efeito desejado, embora a maioria use os medicamentos de artrópodes sem mistura alguma. Com relação à tendência de uso, apenas um médico indicou que estava diminuindo. A maioria indicou que o uso desses produtos era estável ou estava aumentando. Agora, tratando artrópodes como medicamentos, eu vou falar alguns exemplos citados pelo autor no artigo. Temos os gafanhotos dos campos de arroz listados por Kim como um remédio caseiro, mas eles não foram utilizados pelos profissionais pesquisados. Temos também o besouro d'água predador. Aparentemente ele não está em uso, mas ele é muito conhecido na Coreia. E vários médicos eles comentam, né, sobre a toxicidade dos besouros e a morte por envenenamento de uma gestante por overdose. Por isso eles não prescreviam, mas justamente por esses problemas de toxicidade. Além disso, tem as vespas adultas e as larvas, que não são citadas no livro de Kim, mas que são utilizadas até hoje. No slide, né, eu coloquei a foto de uma larva de escaravelho, que também são utilizadas para fins medicinais e muitas vezes elas eram vendidas em feiras. E tem a cola da abelha também, que era utilizada para tratamento de picadas de abelha na China. Agora, falando sobre os aspectos de importação, há uma forte preferência por medicamentos e alimentos coreanos em relação aos importados, pois existe uma crença coreana que diz que as coisas do solo coreano são melhores para os corpos coreanos. Essa crença ela foi promovida pelo governo a fim de limitar as importações. Só que algumas clínicas, elas tentam vender apenas medicamentos artrópodes coreanos, mas a realidade é que a maioria está vendendo produtos importados, pelo fato de que nos últimos anos os custos de mão de obra aumentaram muito na Coreia do Sul, tornando os produtos da China mais baratos. Em 1980, alguns produtos como as centopeias não podiam ser importados, mas por volta de 1986, os regulamentos eles mudaram e começaram a permitir essa importação. O fato de que os coreanos eles tratarem as relações comerciais e importações como assuntos delicados tornou essa pesquisa mais difícil. E muitos coreanos eles ficaram irritados com essas conversas. E é irônico, né, como as pessoas em uma indústria que agora depende de importações tenham relutado em falar com o autor por causa de seu desconforto com essas conversas internacionais que podem encorajar a Coreia a abrir seus mercados, né? E alguns médicos nem quiseram ser entrevistados, pois achou que o autor era um investigador em busca de espécies protegidas internacionalmente. Aí eles explicaram que o autor só queria estudar sobre o uso dos insetos e suas práticas, mas ainda assim alguns ainda acharam que ele pertencia a um grupo que tinha interesse em proteger os insetos. Continuando com a discussão, o artigo também vai falar sobre uma lógica popular, que é uma lógica interessante que relaciona as características do produto ao seu uso médico, como por exemplo as centopeias, né, que com seus números de pernas, pés e segmentos corporais articulados são utilizados para tratar pessoas, né, com problemas nos pés e articulações. Outro tipo de raciocínio relacionado é o uso médico na interação negativa que o artrópode ele vem ter com a pessoa, que no caso, né, do besouro bolha, como por exemplo, ele causa bolha na pele humana e é usado para tratar doenças da pele. O escorpião, por exemplo, a picada causa muita dor e os seus medicamentos são usados para tratar dores. O artigo também fala sobre as características biológicas ou comportamentais desses artrópodes que sugerem a presença de substâncias químicas biologicamente ativas, né? A presença de substâncias que podem ser usadas farmacologicamente, né? As vespas, escorpiões e centopeias, eles usam seus venenos para se defender ou para prender as suas presas. Artrópodes que vivem também próximos uns dos outros, eles estão sujeitos, né, às doenças, né, de epidemias, e para limitar essas atividades dessas doenças, eles incorporam compostos, né, antimicrobianos em seus ninhos. O uso, né, dos artrópodes na medicina tradicional coreana é muito interessante, à luz que a mudança que a Coreia do Sul sofreu de uma nação rural desenvolvida a uma industrial moderna, né? Os valores culturais, né, a modernização econômica e o aumento do padrão de vida não significou a perda nos medicamentos tradicionais. O autor ele acredita que o uso, né, de muitos insetos e outros artrópodes, né, se deve às atitudes diferentes, né, que cada um leva em relação a esses animais na Coreia do Sul, né, e no Ocidente. Então, nós podemos concluir
que os medicamentos de artrópodes continuam a ser importantes na Coreia do Sul e na China, mas estão ausentes na medicina ocidental moderna. Os tipos de artrópodes usados para fins medicinais na Coreia e na China também ocorrem na Europa, América do Norte e em outros lugares. As espécies são diferentes, mas as famílias e muitos gêneros são os mesmos. Os artrópodes químicos, como venenos, secreção, defensivas, antimicrobianos, que parecem ser a base, da atividade farmacológica, eles também são amplamente difundidos. Obrigada.